Olá, gente! Hoje eu quero fazer algo diferente com você. Não tem roteiro, não que tenha roteiro, né? A gente normalmente abre umas notícias aqui para comentar com você, mas hoje eu quero fazer um bate-papo, como se eu estivesse aí sentado na sua casa, no sofá da sua casa, conversando com você a respeito de tudo que está acontecendo. Antes disso, porém, quero pedir a você que compartilhe o vídeo, peço que você se inscreva, que você curta, que você compartilhe aquela história toda que você já sabe, né? Nós precisamos alcançar o máximo possível de pessoas. A intenção aqui é chegar próximas eleições com um grande número de pessoas para poder colocar para eles o porquê, na visão cristã, o cristão não deve votar na esquerda, né, os motivos. E hoje eu quero falar para você sobre os manés. E eu sou um mané. Você também é um mané. E os malandros são o Barroso e companhia. Foi o Barroso que disse. Né? Não amola, mané. Perdeu, mané. Agora, gente, veja o que está acontecendo. As coisas mudaram. O evento ontem na praia de Copacabana, somando ao evento que já havia acontecido em São Paulo, e agora parece que já vai ter mais um em Joinville. O Elon Musk olhando para o Brasil e trazendo uma visão internacional para o Brasil muito forte. Também o Sérgio Tavares, que leva para a Europa essa mesma visão. O mundo está começando a olhar o Brasil falando, peraí, tem alguma coisa estranha. E isso assustou os malandros. Quero fazer no comentário uma analogia com você. Lembra aqueles filmes lá do século passado, onde tinha o malandro? O malandro normalmente estava com um terno branco, um chapéuzinho branco, né? Ele era o cara esperto, saía à noite. Em casa ele batia na mulher, tratava mal os filhos, não pagava as contas, deixava faltar as coisas dentro de casa. Mas lá fora ele estava sempre bem arrumado, elegante, cabelo bem cortado, falando bonito. Malandro e mané. Talvez o filme mais famoso seja o Dona Flor e Seus Dois Maridos, filme antigo do século passado, e falando da primeira versão do filme, depois foi gravado mais uma ou duas, onde mostrava um malandro nato, né, que era colocado como malandro carioca, mas na verdade, independente do local, tinha esse malandro em qualquer lugar. Outros filmes retratam também um malandro que era o caixeiro viajante, que ele viajava o Brasil inteiro, tinha 3, 4 famílias, e ele era um santo dentro de casa. Mas lá fora, né, ou melhor, ele era um santo lá fora, mas dentro de casa era complicado, inclusive com várias famílias, como eu disse. Essa analogia é só para colocar para você assim, o que está acontecendo com o Brasil? Por que hoje a Globo não bateu na movimentação? Não tem mais golpista, agora é manifestação. Né? Não falou mais em extrema-direita, não falou mais em golpe, falou pediu anistia aos presos de 8 de janeiro. E não é só a Globo, não. A imprensa toda está assim. Os grandes jornais já vêm, a gente tem colocado algumas matérias aqui, já vem a questão aí de 2 semanas, dizendo que tem que parar essa ditadura, que tem que parar essa repressão. Lembra a manchete da Folha? Do Estadão? Ontem me chamou a atenção uma coisa. Eu coloquei no canal, tá aí para você, se voltar 2 vídeos atrás, é o pronunciamento do Jair Bolsonaro na íntegra e do Silas Malafaia na íntegra. Do Bolsonaro eu já esperava o que ele falou, ele é um ótimo orador, é um cara que fala a linguagem do povo. O Malafaia me surpreendeu um pouco, vou falar já já dele. Mas eu queria dizer assim, durante o evento, eu estava acompanhando pelo X. E a manifestação internacional foi uma coisa absurda. Jornalistas, não só jornalistas, influencers, muita gente comentando. Olha, teve certos momentos que vou dizer para você. Tinha mais ou menos aonde eu estava, pelo menos, porque aí depende de quem você segue e quem você não segue, né? Mas para mim aparecia mais ou menos meio a meio. Comentários em inglês e comentários em português. O que mostra o quanto o mundo estava olhando para o Brasil. E isso assustou os malandros. E aí os malandros, aqueles que em casa, e coloque a casa como o Brasil, bate na esposa, maltrata os filhos, deixa faltar as coisas, não paga as contas. Estou falando do malandro. Mas na analogia é o que está acontecendo conosco aqui dentro. A nossa casa é o Brasil. E lá fora eles pagam de bons moços. Lá fora eles são os guardiões da democracia. Lá fora o Lula é o novo Mandela, que sonhava com o Nobel da Paz, um homem que nunca pregou a paz. Que fala em ser pai dos pobres, um homem que nunca foi favorável aos pobres.
Se você ainda acha, se alguém que está me ouvindo aqui acha que o Lula é pai dos pobres, me explique. Como é que um homem que se diz pobre, um homem analfabeto, que foi deputado uma vez, presidente do sindicato do partido e presidente da república, que tem um bom salário, sim, durante 2 mandatos e agora está no terceiro. Como que ele acumula uma fortuna que ele mesmo, quando foi candidato, ele declarou 7 milhões. Não vou saber os números exatos aqui, mas se não me falha a memória, é 7 vezes o que tem o Bolsonaro. Como é que ele acumulou tudo isso? Isso legal, né? Porque se a gente voltar lá na época da Lava Jato, tem depoimento ali falando, eu depositava lá fora do Brasil, eu pagava em dinheiro. Tem um monte de coisa que sabe que não foi declarado. Sítios, apartamentos e afins. Então que pobre é esse? Mas vende lá fora a imagem do pobre, o defensor da democracia, o malandro. Dentro de casa está tudo arrebentado. Mas lá fora, ele é o bom moço. Dentro de casa está tudo destruído. Mas o pessoal do Supremo lá fora é herói. Vai dar palestra nas universidades americanas, na Europa. Os heróis da democracia, os homens que defendem a democracia. Malandros. Malandros. Bateram na esposa, agrediram os filhos, acabaram com o país. A casa está em farrapos. Os filhos estão presos na papuda. Nossa democracia foi violentada. Pessoas sem direito a se defender, ao duplo grau de jurisdição. Um cidadão que está acima do bem e do mal, onde ele é a vítima, o promotor, o advogado e o juiz, a polícia, ele é tudo. Mas foi só o mundo olhar. E aí as pessoas se perguntam, mas o que aconteceu? Eu acompanhava a Auriverde, eu acompanho muito, eu gosto muito da programação deles, e o Pitol dizia, mas o que aconteceu? Eu não entendi. E eu aqui quero dar a minha opinião, afinal de contas o nome do canal é Opinião Clara, então sem deixar dúvida eu quero dizer para você, aconteceu é que lá de fora eles viram como é que o malandro age. Lá de fora, os companheiros olharam e falaram, peraí, o nosso herói é um cara que bate na esposa, é um cara que deixa os filhos passar fome, é um cara que quebra tudo em casa, é um cara que não paga as contas. Estou falando de analogia, você está me entendendo, né? Só que os manés estão gritando, os manés estão esperneando. E lá fora apareceu mais um que não é um mané, mas que deu ouvido aos manés. E esse homem, ele é tão importante que ele conseguiu abrir os olhos do mundo inteiro. Eu não tenho o Elon Musk como um herói, não acho que ele seja um herói. Aí tem algumas coisas que a gente precisaria ponderar. Uma é que para o americano a importância da liberdade, da democracia, ela é muito grande, muito maior do que para nós. Até porque para nós isso é muito novo ainda. Para que você tenha uma ideia, a esquerda nos Estados Unidos, que são os democratas, talvez eles sejam mais à direita do que a nossa direita aqui. Então eles também não aceitam esse cerceamento da liberdade, da defesa. E aí quando eles perceberam o que estava acontecendo, eles tiraram o pé. Eles olharam para o outro lado e falaram, peraí, parece que esse Bolsonaro não é o ditador. Parece que o homem que se vendeu como grande democrata não é democrata. Aliado a isso, o fato do nosso digníssimo presidente se aliar com o que há de pior nesse mundo. Irã, Venezuela, Cuba, Nicarágua, China, Rússia. Eles estão vendo isso. Chegou um ponto que o malandro não conseguiu mais viver essa vida dupla. E o grito dos manés acabou ecoando fora do Brasil. Acredito que é isso. Por que a Globo tirou o pé? Porque a Globo sabia de tudo isso. É conivente, é cúmplice. A Globo é cúmplice, a Record, que teoricamente é uma emissora evangélica, é cúmplice, a Band é cúmplice, Estadão, Folha de São Paulo, UOL, tudo cúmplice. A grande mídia é cúmplice, porque ela quer dinheiro, ela não está nem aí para o que vai acontecer com você e comigo. Ela só quer a verba dela. Mas ela sabia que isso era ilegal. Ela sabia que estava sendo extrapolado. Ela sabia que o direito havia sido jogado no ralo. E aí acontece o quê? Quando ela viu que lá fora o mundo olhou para cá, ela tirou o pé. Falou, opa, eu não tenho nada a ver com esse povo. O que a Globo fez ontem foi dizer, gente do mundo, eu não tenho nada a ver com Lula. Eu não tenho nada a ver com o STF.
O que já há 2 semanas vem fazendo a Folha, o Estadão, o UOL, é falar para o mundo, falar, mundo, eu não sabia de nada, não tenho nada a ver com isso. Pegaram a doença do Lula, né? Não sabia de nada. Lembra? O Lula não sabia nem que a Maria estava comprando apartamento, a esposa dele. E por sinal tinha fotos dele no apartamento, mas ele foi sem saber. Também, mesmo depois que ele foi, também eu não sabia. E eles pegaram essa doença. Então, para mim é simples. Lá fora descobriram o que os malandros estavam fazendo. E aí o terninho branco, o chapéu branco, o sapato lustroso não conseguiu enganar mais o mundo. E agora a casa caiu para o malandro. É só questão de tempo. Repito o que falei alguns vídeos atrás. Na minha visão, Alexandre de Moraes cometeu crime contra a humanidade e vai terminar os dias dele preso. É a minha visão. Posso estar certo ou errado? Não sei. É fácil isso? Não, é extremamente difícil, mas o caminho jurídico é esse. Se não aparecer alguém que seja amigo do malandro, para salvar o malandro, para dar fuga para ele, é o caminho dele. Assim como o seu Luiz Inácio, ou ele vai ter uma velhice no ostracismo, ou ele também volta para a cadeia, porque os crimes dele são crimes claros. Não adianta tapar o sol com a peneira. Ninguém muda o passado. Você pode mudar o futuro, o passado não. E esse país vai voltar para os eixos. Eu quero encerrar falando do Malafaia. Já ficou mais longo que eu queria o vídeo. Mas, gente, o Malafaia, vou te falar, vou fazer um meia-culpa aqui. Eu sempre tive um pé atrás com o Malafaia. Porque ele grita muito, fala muito. Isso me incomoda um pouco. Dói nos meus ouvidos. Eu sou um cristão mais ponderado. Eu gosto mais de analisar com calma as coisas e tal. E ele é um homem que, né, sangue nos olhos. Só que eu aprendi há muito tempo que Deus gosta dos loucos. Deus levanta os loucos, os improváveis. Deus pega um Davi, que era um garoto lá de 13 anos, cuidava das ovelhas. Ou seja, ele não tinha valor para seu pai. As ovelhas eram o trabalho do pior da casa. Normalmente era um servo que fazia. Ou era um filho muito sem valor que cuidava das ovelhas. Davi cuidava. Deus fez dele um rei. E assim foi, tudo foi improvável. E acho que Deus levantou, para mim, pelo menos, o improvável. Porque era o homem que ele estava numa extrema do evangelho, um ponto lá bem extremado do evangelho. E muita gente, não sou só eu, tinha um pé atrás com o Malafaia. Mas ontem eu me senti representado por tudo que ele falou. Ele foi combativo, ele foi duro. Como disse o Nicolas, ele teve testosterona sem afastar os pés do evangelho. Falou a verdade. E a verdade é muito importante. Biblicamente, a verdade é uma das coisas que mais importantes que existem. Tanto que o próprio Jesus se coloca como a verdade. Ele é a verdade. Então, deixo aqui público o meu pedido de perdão ao Malafaia, pela maneira que eu entendi ele, errado, e hoje os meus votos de admiração, de consideração, e dizer que o discurso dele ontem foi duro, mas me representou. O que você acha? Diz pra mim aí o que você acha de tudo isso. Deixa eu falar rapidinho, mandar um abraço aqui para 2 pessoas que comentaram no último vídeo. A gente está começando, né? Por sinal, acabamos de passar de 1.000 inscritos e eu agradeço muito a vocês. Isso aqui nasceu do nada, faz um mês e pouco, eu acho, né? Acho que não chega a 2 meses ainda. Mas com a tua ajuda nós passamos dos 1.000. Não tem padrinho, não tem ninguém aqui levando o nome do canal, fazendo live e tal. Infelizmente, né? Não tem. Mas eu não estou sozinho porque você está comigo e acima de tudo Deus está conosco. Eu quero abraçar aqui os meus amigos, a Cláudia. Cláudia Vinking. Ela falou aqui da análise, concordou com a análise que eu fiz a respeito do último vídeo, né, da profecia lá do pastor americano. E ela também levantou um ponto que eu acho muito importante. Ela diz assim: sua análise foi perfeita, concordo com tudo. Nós teremos que votar em vereadores e prefeitos de direita. Somos Elias. Exatamente. O pastor lá que falou, né, que Deus levantou uma geração de Elias. Então eu te chamo aí, Elias. Se candidata a vereador, Elias. Se candidata a prefeito, Elias. Se você for um homem de Deus com princípios que o cristianismo nos ensina, você terá o nosso apoio. A ideia aqui não é pedir voto para ninguém, especificamente, mas pedir voto para as pessoas que têm os princípios que nós temos. E é um direito nosso. Todo mundo faz isso. Aí vem as pessoas que falam, cristão não tem que se misturar com política, crente não tem que se misturar com política. Isso é papo do diabo, meu irmão. Isso não é de Deus. Se fosse assim, Davi não teria sido rei. Moisés não teria sido líder. Abraão não teria sido o pai da humanidade, o fundador de tudo que nós vivemos hoje. Foram cargos políticos, sim, que Deus colocou eles, como Deus vai colocar você também à frente desse país.
Eu, para mim, não tenho pretensão, mas eu sonho com um dia em que eu vou ter o nome aqui como vereador, como prefeito, como deputado, como senador, como presidente. E peço a Deus por você todas as noites, pode ter certeza. Um abraço, Cláudio, obrigado pelo comentário. Também comentou aqui louvores e louvores legendados. O Miguel Lopes, um abraço, Miguel. Obrigado pelo seu comentário. Enriquecedor seu comentário, eu gostei muito de ouvir. A paz do Senhor, irmão, eu concordo com a sua análise e considero que o grande dragão vermelho simboliza a China, que é quem está por trás dessa grande escalada do socialismo nas Américas. Deus o abençoe. Deus abençoe você também, Miguel. Eu acho que faz parte, Miguel, acho que você tem razão. Eu acredito que o dragão vermelho representa o socialismo em si, o conjunto de todo o socialismo, e a China, com certeza, é a cabeça do dragão. Pelo menos a impressão. Eu tive, Miguel, já indo para o encerramento aqui, eu tive num encontro de jovens, eu vou fazer 52 anos, e eu tive lá quando eu tinha acho que 13, 14 anos. Eu ainda era adolescente, e como na minha igreja tinha poucos jovens, eu acabava indo para os encontros de jovem que não, a gente não tinha quem mandar para o encontro adolescente, uma igreja pequena. E eu tive uma palestra com um pastor e ele falava da China. Isso faz o quê? 40 anos quase. A China não era nada. A China não era nada. E ele falava, o crescimento populacional é muito grande, logo a China vai ter um exército com mais de 1 milhão, a China investe muito em armas, a China é um povo muito estratégico e perigoso, porque não tem os nossos valores e tal. Agora, lendo o teu comentário que me fez lembrar dele. Não lembro quem era o pastor, mas a palavra ficou. Para ver, né? Não é a pessoa que fica, a palavra é o que ela fala. Meu irmão, minha irmã, um grande abraço, um beijo no seu coração, obrigado pela companhia. Diz aí para mim o que você achou. Como te falei no início, é um bate-papo, né? Aqui é uma conversa, não é nem notícias, é só um desabafo. Entre ladrões e... Desculpa, ladrões não. Um ato falho meu aqui, perdão. Vamos refazer. Entre malandros e manés, com muito orgulho, esse mané, amigo, irmão de vocês, deseja muita, muita, muita alegria na semana. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Compartilha o vídeo, curte, comenta, diz para mim o que você achou e até o próximo, se Deus permitir. Um abraço.